Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu vou deixar aqui na sequência, tá? A gente vai fazer aqui na sequência algumas observações a respeito de algumas dúvidas que foram surgindo durante as aulas a respeito de temas sobre nutrição. Tá? Então, eu vou fazer um comentário breve da função geral dos nutrientes, assim como também a questão do IMC e as diferenças entre a importância grupos, diferenças de grupos de carboidratos. Tá? Lembrando que os comentários mais profundos eu fiz na aula passada, então vocês vão lá na videoaula anterior, observam lá o link no YouTube, pesquisam, revisam, observam, olham todas as informações que vocês tiveram para poder ter as informações precisas para poder fazer a recuperação semestral na próxima aula, certo? Então, a partir de agora, a gente começa a analisar esses temas de nutrição como revisão, a continuação da revisão para essa primeira recuperação semestral, certo? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos repetir aqui as informações. Caso não dê tempo, tá, gente? Eu faço a análise disso e mando para vocês na sequência, viu? Por mais que não tenha fixado, não tenha anotado direitinho, porque eu acho que talvez não dê tempo de comentar tudo até chegar nos carboidratos, que foi a dúvida que surgiu, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Lembrando, viu? É o cálculo de IMC. Aqui eu falei da importância dos nutrientes, para que ele serve, são as 3 funções básicas. Indiquei para vocês a importância da pirâmide alimentar, para que ela serve, ou como é que ela é organizada, os alimentos energéticos na base, os alimentos reguladores no 2º nível, os alimentos estruturais no 3º nível e os alimentos hiperenergéticos no 4º nível, que é aquele que você deve consumir em menor quantidade. Uma questão que eu coloquei e vou repetir, não com esses mesmos dados, tá, gente? Mas que vocês vão precisar resolver, porque conseguiram encontrar os resultados, mas não conseguiram entender o que fazer com esse resultado. Calcule o IMC. Para calcular o IMC, você só tem uma fórmula para fazer, que é IMC igual a massa sobre a altura ao quadrado. Os valores de massa da pessoa e a altura, que é 1,6. A massa é o que vocês chamam de peso, tá, gente? Mas o correto é chamar massa. Então, a massa é 71 e a altura dele, 1,6 ao quadrado. Então, como é que eu vou calcular? Substitui os valores, aí é fórmula. Fórmula é só substituição de unidades. No lugar do N, coloca 71, no lugar do A, coloca 1,6. Mas observe que está elevado ao quadrado. Se está elevado ao quadrado, é uma questão de potenciação. O que é uma potência? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. E 1,6 vezes 1,6 ao quadrado é 1,6 vezes 1,6. Certo? Multiplica. Professor, está difícil. Então, arranja um negócio aí rápido e faça a conta de multiplicar rapidinho para vocês terem o resultado, para dividir e dar o resultado preciso. Viu? Então, pegou aqui 1,6 vezes 1,6. Resolve primeiro a multiplicação. 2,56. Aí eu vou pegar esse 71 e dividir por 2,56. Faz a continha aí rapidinho, tá? Quem tiver a condição de fazer rápido, fez rápido, achou 27,78. Pronto. Esse valor é o IMC dessa pessoa. O que é que eu vou fazer com esse valor agora? Que é o que vocês, muitos de vocês não conseguiram saber o que fazer. É olhar e comparar com os dados que eu coloquei, que vai estar no slide daqui na frente. Nesse caso, essa pessoa está acima do peso. Professor, mas como é que eu vou saber que ela está acima do peso? Tem condições de fazer isso, porque existe essa relação entre valores de IMC, tá vendo aqui, ó, valores de IMC, quais são os resultados que vocês podem encontrar? Abaixo de 18,5, entre 18,5 e 24,9, entre 25 e 29,9, entre 30 e 34,9, entre 35 e 39,9 e acima de 40. Certo? 40 e acima desse valor. Então, os valores de IMC que vocês vão fazer aquela continha matemática, pode dar dentro desses grupos aqui. O que é que você vai ter o trabalho? Saber qual é a condição.
Se der abaixo de 18, qual é a condição nutricional dessa pessoa? Ela está abaixo da massa corporal ideal. Ela tem que ter alimentação rica em proteínas, com um pouco mais de carboidrato, variação. Ou seja, ela tem que melhorar a sua alimentação. Ela está comendo pouco. Se você tem, e pode acarretar graus de desnutrição, essa daí vai ser a consequência. Se ela está comendo menos, pode faltar massa corporal, pode dar fraqueza, tem virtude da diminuição da quantidade de carboidrato, tem várias consequências a partir daqui. O ideal é ficar aqui. Só que às vezes a pessoa está com essa massa corporal ideal, mas pode estar um quadro de desnutrição, vai depender do caso, mas tem que estar dentro dos valores de 18,5 e 24,9. Crianças, não tanto, porque vai ter vão existir outros fatores. Mas a gente fala no geral. O resultado que deu na questão foi 27,73. Então, observe, 27,73 está entre esses dois valores, está vendo? Entre 25 e 29,9. Então, essa pessoa está acima do peso. Ou seja, ela tem que melhorar ou aumentar um pouco mais sua atividade física, caminhada, certo, gente? Um exercício físico aeróbico, uma dança, sei lá, o que ela quiser fazer. Se tiver entre 30 e 34,4, aí ela está com obesidade. Tem gente que chama isso de acima do peso. Não, acima do peso é esse valor, certo? Aqui a gente considera obesidade, leve, grau 1. Na prova, o resultado que teve lá naquela questão de prova foi 37,71, ou foi 37,1, alguma coisa assim. Se é 37, então ele está entre 35 e 39,9. Isso aqui já é uma obesidade um pouco mais considerável, certo, gente? Ela já está moderada, ela já está no grau 2. A pessoa aqui já pode estar começando a desenvolver problemas de saúde graves, como hipertensão, certo, gente? Pode estar desenvolvendo um grau clínico de diabetes mellitus. Então, aqui já deve ter um acompanhamento de nutricionista, já deve ter um acompanhamento médico específico, porque provavelmente ela já está desenvolvendo alguns outros problemas que não só a obesidade, como consequência dela. Aí tem que fazer tudo isso para poder tentar restabelecer. Se esse valor que você fizer de IMC, aquele resultadozinho, pegou a massa e dividiu por altura ao quadrado. Sei lá, uma pessoa com 90 quilos tem 1,60 m. Parece uma bola, né, gente? 1,60 m é pequenininho, e 90 quilos é um absurdo. Então, a pessoa dessa provavelmente vai dar um IMC próximo do 40 ou acima disso. Então, essa pessoa ela já está desenvolvendo aquele grau de obesidade mórbida, que nem conseguir caminhar, não está conseguindo mais. Nesse caso aqui, já está dando problemas articulares, por causa da grande massa que ela tem. Ela já desenvolveu, provavelmente, distúrbios graves de acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, nas artérias, provocando aumento de pressão arterial. Pode estar desenvolvendo grau de infarto, ou propiciando o desenvolvimento de infarto, o diabetes. Então, aqui, nesse caso, não é só um acompanhamento que você reduz o alimento e aumenta a atividade física, porque essa pessoa não tem condições físicas de fazer uma atividade esportiva, praticar uma atividade que gasta energia. Então, nesse caso aí, provavelmente já é um caso de cirúrgico, né, para a questão, aquela cirurgia bariátrica, para redução de estômago, para diminuir o que ela consumiu, porque o estômago dela já está bem dilatado, ela vai ter sempre fome, porque o estômago dela vai estar vazio, porque já aumentou, e a cirurgia plástica, porque como a pessoa, quando faz uma cirurgia de bariátrica, ela emagrece demais e sobra muita pele, dependendo do grau de obesidade que ela estava, no caso da obesidade mórbida. Então, tem que entender que fez aquele cálculo, não é só o cálculo, tem que saber em qual desses resultados aí, que eu mostrei, está mostrado aí na tela, ele se enquadra, certo? E a partir desses valores é que você compara. Então, vou colocar uma questão nesse estilo na prova, e vocês vão fazer o cálculo, achar o resultado e compara com essa tabelinha que está aí, se a obesidade moderada, se está acima do peso, abaixo do peso, se está no peso ideal. E o grau de obesidade que está, 1, 2 ou 3, leve, moderada ou mórbida, certo? Bom, eu vou partir para a questão dos carboidratos. Lembrando que eu coloquei a questão do consumo energético, porque que a atividade física vai fazer você emagrecer? Porque você vai gastar mais do que o que você consome, certo? Se você gasta mais do que o que você ingere, no caso do primeiro, aí você ingeriu mais comida e gastou menos, você vai engordar. Se você ingeriu menos e gastou mais, claro que você vai emagrecer. Então, para quem está naquele quadro de obesidade, tem que fazer isso daqui, certo? Tem que comer menos e gastar mais. Se você tem aproximadamente os dois, então você está
no equilíbrio é quando você está naquele peso ideal. Mantenha aquela sua alimentação e mantenha aquela sua atividade física, certo? Passando aqui rapidão. Alguns problemas nutricionais que eu não cheguei a colocar todos, mas provavelmente quando eu não coloco numa prova, eu coloco na outra, certo? Então, eu vou colocar algumas informações a respeito desses problemas, desnutrição, certo, gente? O que é que causa desnutrição? O que é a falta de certo nutriente, pode ser aminoácido, pode ser algumas vitaminas, pode ser alguns minerais. Faltou nutriente é desnutrição, certo? Carboidrato, que é a desnutrição energética. Obesidade, que a gente vê, eu acabei de falar dos 3 tipos de obesidade, quais são as consequências disso para essa pessoa que desenvolve. A anorexia e bulimia, que são 2 problemas mais psicológicos e nutricionais, que levam a uma desnutrição. A anorexia é quando a pessoa vê que é magra, acha que é gorda, mesmo estando muito magra, ela se vê gorda, é um problema psíquico aí, e que ela deixa de comer, e aí vai desenvolver a desnutrição. A bulimia é aquela que a menina vai lá, enfia o dedo na garganta para poder estimular o vômito depois que come. Ela come e se arrepende. A constipação intestinal, que é a prisão de ventre, eu coloquei essa na primeira questão, certo, gente? Que é você tem que reequilibrar sua dieta com fibras que consigam acumular água no intestino grosso para as fezes não ficarem duras, ressecadas, certo? Senão vai dificultar o fluxo intestinal e uma pessoa com constipação, ela muda até o humor dela, ela não fica mais a mesma coisa. E, além disso, pode desenvolver um quadro clínico chamado de hemorroida, em que a veia anal, ela dilata, fica muito inflamada, e que uma cirurgia de hemorroida é pior do que a própria hemorroida que a pessoa tem. Tá? O pós-cirúrgico, ele é extremamente complicado. Então, se a pessoa puder evitar logo, evita. Diarreias excessivas e contínuas, como uma doença celíaca que tem, e a constipação intestinal, ambas podem desenvolver a dilatação da veia, que é a hemorroida. Certo? A hemorroida não é uma infecção, tá, gente? É uma varize. O botulismo, que é relacionado com aquele alimento que fica com uma bactériazinha, bactéria botulínica, e ela libera a toxina e provoca até um inchaço, né? Que ela produz gás dentro da lata, né? Sempre enlatados, que é uma bactéria anaeróbica. Então, quando a pessoa vai consumir, essa toxina ela pode provocar até a morte da pessoa, dependendo do grau de intensidade de substâncias que ela armazenou. E a diarreia, certo? Qualquer alimento, infecção, virose, bacteriana, tá? De protozoário, vai depender do grau de infecção, vai desenvolver ou pode desenvolver a diarreia, que são fezes líquidas. E aí que vai provocar como consequência a desidratação, é a principal delas, certo? Lembra que eu coloquei na questão também a importância da água, que vocês têm que revisar quando for estudar para a prova de terça-feira. Bom, a gente só tem 10 minutos aqui para finalizar, então eu vou comentando aqui a respeito de cada um dos temas que o pessoal foi tirando dúvidas. São os grupos de substâncias, né? Coloquei substâncias orgânicas, inorgânicas, os carboidratos, os lipídios, proteínas e as vitaminas e os ácidos nucleicos. Energéticos estruturais, energéticos reguladores estruturais, proteínas estruturais, reguladoras, transporte, infinidade de funções. Vitaminas como cofatores ou coenzimas auxiliando processos e os ácidos nucleicos. Do ácido nucleico só precisa saber que DNA e RNA controlam as atividades da célula, certo? Basicamente isso. O que vai dar problema para vocês, as vitaminas, que é aquela tabela que eu disse para vocês como fazer, analisar, função, vitamina, função e o que ela provoca na carência. Tem que lembrar, não tem jeito. Tem que olhar aquela tabelinha, anota de novo, escreve no caderno, faz um resumo, faz um roteiro para vocês aí, para aumentar a fixação. Dos lipídios e carboidratos, então, a dúvida que surgiu, lembrando que tem água, tá vendo, gente? Ó, e os sais minerais, que também é aquela coisa, sal mineral, o que é que falta e a função. Eu vou analisar os carboidratos, que foi o que suscitou aí de dúvida. Certo? Então, os carboidratos, funções que eles têm. Fonte primária e reserva energética primária. Tá? No caso, a fonte primária são os monossacarídeos e a reserva energética primária são os polissacarídeos. Elas também têm, os carboidratos também têm função estrutural e a classificação mono,
oligo e poli. Então, esses dois aqui, a gente chama de carboidrato simples. Por que simples? Porque eles são pequenininhos. Esse é uma unidade só de açúcar, e aqui são duas unidades formando uma substância só. Certo? Imagina isso daqui. Imagina que os dois celulares que eu tenho aqui, tá? Uma unidade de monossacarídeo e aqui uma outra unidade de monossacarídeo. Juntou, pronto, eu tenho um di. Mesmo sendo duas substâncias ligadas, é uma substância só, certo? Então, substância simples, carboidrato simples. Mas se tiver 300, 2.000, 4.000 moléculas dessas ligadas entre si, aí já não vai ser simples, ela vai ser considerada complexa, certo? Porque ela é grande. A diferença entre simples e complexa aí é só a quantidade de unidades. O monossacarídeo, mono, é uma. Disacarídeo, duas. E o polissacarídeo são vários. Então, quando tem vários, aí é que a gente considera que é complexo. Bom, desses carboidratos, então, os monossacarídeos, qual é a função que eles têm, qual é a função que eles desempenham? A função sempre de fornecimento, na maioria das vezes, claro, né? Fornecimento de energia. Porque existem dois monossacarídeos que eles têm função de formar DNA e RNA, certo, gente? DNA e RNA. São os dois que a gente vai ter. Que é a ribose, para formar RNA, e a desoxirribose. Os demais, eles são importantes como fornecimento de energia na respiração celular, certo? Disacarídeo, polissacarídeo são formados pela união de vários monos. Então, por isso que a gente diz que eles são simples, eles são pequenos. Qual é o que eu absorvo na minha dieta? Os mono. Então, se você comer um amido, que é polissacarídeo, você tem que degradar para absorver o monossacarídeo, que é a glicose, a frutose e a galactose. Então, os principais monossacarídeos como fonte de energia, a glicose, que esse daí todo o organismo vai ter, a frutose, que é específica de plantas, e a galactose, que é específica para o leite, tá? O leite de mamíferos. Então, você tem lá as funções e você tem os três principais exemplos de monossacarídeos energéticos. Só que a gente tem ainda a ribose e a desoxirribose, que são dois que vão formar moléculas importantes para controlar as atividades da célula. DNA e RNA definem que tipo de proteína vai ser produzida. E a proteína é que vai definir a característica do indivíduo, certo? Então, eles controlam as atividades celulares, é o que vocês precisam lembrar. Então, os lipídios, os açúcares simples, ainda são simples considerados, são os disacarídeos. Então, desses disacarídeos, lembrem que apesar deles ser simples, mas observa aqui esse ponto, ó, não são absorvidos diretamente no intestino. A gente deve ter a digestão desse alimento para poder absorver os monossacarídeos. A gente só absorve mono. Então, os principais, maltose, que é formado pela união de duas glicoses, tem que lembrar do que é que forma. Sacarose, que é sempre glicose com a frutose, quando são unidos, que é de plantas, né? E a lactose, que é aquele açúcar do leite, que muita gente tem intolerância, porque não consegue digerir a lactose, tá vendo? Aí toma lactase, aquele produtinho lá do Lactday, né, que faz aquela propaganda. Então, a lactase, ela é a enzima que vai degradar a lactose e liberar os dois mono. Ah, professor, então qual é o problema de não digerir? Se não digerir, fica no intestino, aí as bactérias vão adorar essa substância no intestino, porque ela é fonte de energia primária. E aí vão agir sobre ela, produzir um ácido chamado de ácido lático, que vai provocar uma dor intestinal, uma dor de barriga, a produção de gases, tá? Que é uma coisa... Quem conhece pessoas que sofrem de intolerância à lactose, eu que tenho intolerância a glúten é uma coisa parecida, mas quem tem intolerância à lactose, além de tudo, é gases que a barriga parecendo um tambor, tá, gente? Você bate lá, tem negócio oco lá dentro, cheio de gases. Então, gases e diarreia, certo? Isso seria a consequência de uma pessoa que tem intolerância à lactose. Então, lembre que lactose é um disacarídeo, porque ele não é digerido. E quando não é digerido, vai provocar distúrbios intestinais. Os polissacarídeos, eles são ou reserva energética, como o glicogênio, que está no fígado, o amido, que é o que a gente absorve na alimentação, em grande parte vai ser ele. Então, comeu qualquer raiz, batata doce,
qualquer caule, como inhame, semente, como castanha, e fruto, de uma forma generalizada, você pode obter isso aí como reserva de energia. Certo? Por exemplo, você come arroz, arroz é um fruto, o grãozinho de arroz é um fruto, ele é riquíssimo em amido, viu? Então, a função estrutural, a celulose, que é a fibra, lembre que a celulose não é digerida, certo? Não é digerida, mas ela tem uma função importante na regulação intestinal, certo? Que ela facilita o fluxo, absorve, retém água no intestino e as fezes ficam mais pastosas e não fica com o problema do ressecamento constante do intestino. E o outro, o outro ponto importante, isso aqui é o que a gente disse, o outro ponto importante que vocês vão ter que lembrar, certo? É que além dos polissacarídeos, a gente vai ter os lipídios. O que é que vocês vão lembrar dos lipídios? Os componentes do lipídio, álcool e os ácidos nucleicos. Diferenciem os ácidos nucleicos. Quais seriam as diferenças entre os ácidos nucleicos, tá, gente? Saturados e insaturados. Esse saturado e insaturado, a diferença, eu coloquei isso aqui também na prova, vocês lembram, né? A diferença entre eles. Os saturados formam lipídios sólidos, mas tinha que explicar o porquê. Porque ele forma uma molécula mais longa, reta, e ela se aproxima mais, fazendo com que ela ficasse no estado sólido. Os insaturados têm uma torção na molécula, e aí distancia uma molécula da outra, frouxa, e aí ela vai passar para o estado líquido. E o trans é aquele que sofreu uma hidrogenização ou hidrogenação, tá? Como alguns colocaram, não tem problema. Hidrogenação ou hidrogenização, que é colocar hidrogênio para transformar essa substância numa saturada. Ou seja, ela estava toda torta, você coloca os hidrogênios e ela fica reta. E passa para o estado sólido, como o caso da manteiga e das gorduras de uma forma geral. Certo? Bom, aí a imagem dela, claro que vocês não precisam fazer o esquema, mas só para você ter uma ideia. Saturado, retinho, insaturado, com uma torção. E essa torção é que vai definir o estado líquido para qualquer substância que tenha aí. Certo? Bom, aí desses lipídios, vocês vão lembrar dos triglicerídeos, que são os óleos e gorduras, com função de reserva energética. Dos esterídeos, desse esterídeo aqui, gente, que tem função basicamente hormonal estrutural e reguladora. É a função do colesterol, que é o álcool. O HDL, colesterol, e o LDL, colesterol. Certo? Qual é a diferença entre eles? Importante vocês observarem isso daí. Então, isso aí. Você tem o triglicerídeo, que é a função de reserva energética, na forma de óleo, na forma de gordura, e dos esterídeos, como eu estava dizendo. A gente tem que lembrar que todos os lipídios têm álcool e ácidos graxos na sua composição, mas, no caso do esterídeo, o que vai ser interessante vocês lembrarem é a importância e os tipos de colesterol que existe no corpo humano. Existem dois, na verdade, o colesterol a gente considera como o mesmo. Agora, como ele é transportado pelo corpo, com o HDL, que o torna bom, e o LDL, que o torna ruim, que na verdade é só pela condição que vai resultar na ação de cada um desses transportadores. O HDL transporta o colesterol para o fígado, e aí ele sai na forma de sais biliares, ou seja, diminui sua concentração. O LDL é aquele que guarda no tecido, aumenta a sua concentração. Então, o problema que o colesterol provoca é só quando ele está em excesso. Então, por isso que o LDL é considerado ruim, porque ele vai tender a colocar essa substância em excesso no corpo. Ele vai tender a fixar. Quais são as funções que o colesterol exerce no corpo? Eles são precursores de hormônios sexuais, precursores de vitamina D. Até isso daí estava na questão da prova, né, para relacionar a vitamina D e colesterol, que é um precursor dessa substância da vitamina D no corpo da gente. Então, tem funções importantes, função estrutural, na membrana plasmática. Então, tem funções importantes, vocês têm que considerar que existe essa função, mas que tem que considerar também que o excesso dele pode ser extremamente prejudicial, porque vai acarretar um problema nas artérias, chamado arteriosclerose, como consequência, a hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, e enrijecimento da artéria, podendo ocorrer algum acidente vascular, certo? Que a gente considera como derrame. Se for no cérebro ou no coração, o distúrbio é gravíssimo. Aí, os outros lipídios, que a gente considera como complexos, vocês só precisam lembrar das funções. Fosfolipídio, carotenos,
esfingolipídio, o fosfolipídio como montagem de membrana plasmática, os carotênios, precursor da vitamina A, aquela que está relacionada com a rodopsina, que é a pigmentação do olho, com a atividade de células ósseas, e os esfingolipídios que vão fazer a proteção da célula nervosa, que é o neurônio, certo? A bainha de mielina que ela produz. E os cerídeos, tá? No ouvido lá, que é questão de proteção contra a desidratação e entrada de sujeira, de possíveis parasitas, no corpo humano, certo? Então, basicamente, a gente tem esses grupos aqui, os dois primeiros é que vocês vão ter que lembrar bem. O grupo das proteínas, lembra como elas são formadas? Por monopeptídeos, certo? A ligação entre elas vai formar os dipeptídeos, tripeptídeos, polipeptídeos, quando há muito aminoácido ligado. E cada aminoácido ele pode estar dentro de uma classificação. Essa classificação gente, vai depender muito do organismo. Se eu produzo, ele é considerado natural. Se eu não consigo produzir, aí ele é considerado essencial, certo? A diferença básica é como você obtém esse nutriente. Por exemplo, aqueles que são considerados essenciais é porque a partir dele são produzidos os naturais. Ou seja, a gente só consegue produzir se tiver um que a gente absorve. Então, por isso que ele é considerado essencial. Só que a gente pode obter todos na dieta, certo? Lembrando que alguns deles, mesmo a gente não obtendo, consegue transformar outros, e alguns a gente obrigatoriamente é essencial que a gente tenha ele na dieta. Então, dos 20 tipos de aminoácidos, a gente tem 12 e 8 considerados essenciais e naturais, respectivamente. Então, as funções das proteínas vai depender muito do tipo de proteína. Então, pode ter função estrutural, função reguladora, função de defesa, função energética, função de transporte, função contrátil e a nossa função catalisadora, que é aquela que acelera reações químicas, e que esse grupo de substâncias proteicas com função catalisadora a gente vai chamar de enzimas. Tá? Eu falei muito rápido na aula anterior, então tentar falar um pouquinho mais calmo agora. Então, o colágeno e a queratina, que são duas proteínas que têm função construtora, formando parte de tecidos. Quando a gente trata a questão reguladora, são os hormônios de origem proteica, tem hormônio de origem lipídica, que são os derivados do colesterol, e tem esses que são de origem proteica, ou seja, condicionado por uma ação genética, os genes, o DNA, o RNA vão condicionar a produção de cada uma delas. Tá, gente? Todas essas proteínas são produzidas pelo controle e determinação de um código genético do DNA e do RNA. A de defesa a gente chama de anticorpos. Imunoglobulina, anticorpos são as proteínas que a gente, quando tem qualquer infecção, nosso corpo vai produzir para poder fazer a nossa defesa. A gente vai ver isso quando for falar do capítulo de sangue. A função energética, que é o vitelo, certo, gente? O vitelo que está basicamente na célula ovo, mas que, por exemplo, no ovo de galinha, a gema, ela é considerada vitelo. A função de transporte são a hemoglobina e mioglobina, que transporta oxigênio, a hemoglobina pelo sangue e a mioglobina pelo músculo. A função de contração, né, contrátil, é a quitina e miosina, que constituem a célula, que a gente chama de miócito, que é a célula muscular, e aí a gente tem as enzimas, alguns exemplos que eu coloquei, a amilase, que vai digerir os amidos, o amido, a maltase, que digere a maltose, coloquei a amilase de novo aqui, a protease, que digere proteínas, lipases, peptidase, vai depender do tipo de substância, a gente vai fazer uma nomenclatura muito similar, tá? Colocando a terminação ase no nome dela. E essas características, gente, alta especificidade, aminoácido não apresenta alta especificidade, DNA e RNA são específicos para funções que ele desempenha. Mas em termos de alta especificidade para funções no corpo, para metabolismo do corpo, isso daí é característica de proteína, não aminoácido, mas de proteína, certo? Que era o complexo, como se pedir para que vocês comparassem como o modelo de chave com fechadura. Suas respectivas funções estão relacionadas com sua estrutura, por isso que elas são específicas, porque assim que muda a estrutura, automaticamente ela perde sua função. Ela não pode perder, ela perde, certo? Ela perde sua função, vai desempenhar uma função diferente. Ela pode modificar, perder. Mas assim que ela modifica, automaticamente ela perde sua função original. Essa perda de estrutura é o que a gente chama de desnaturação proteica, é um termo importante que vocês lembrarem também.
certo? Quando você estiver estudando, dê uma anotação e uma atenção maior para esse tema aqui. Quais são esses fatores que provocam essa desnaturação? Temperatura, por isso que a gente não pode ter febre acima de 40, certo? Ter febre já é uma coisa boa, porque é uma parte da defesa, né? Assim que aumenta a temperatura do corpo, nosso corpo se defende melhor, certo? Mas é importante vocês lembrarem que acima de 40, as proteínas começam a se desnaturarem. Ou seja, elas começam a perder sua forma, começam a perder sua estrutura e, como consequência, você vai ter perda de funções. Então, pode levar, primeiro, a estágio de convulsões. Tá? Quem tem febre alta tem convulsões, porque as proteínas não vão ter mais funções de controlar e coordenar, por exemplo, o tecido nervoso. E a pessoa pode morrer em virtude de uma perda total das funções de proteínas que são vitais para o funcionamento do corpo. E a outra é a mudança do pH. Esse pH, eu coloquei a palavra acidez, mas é só para dizer que, quando se trata de acidez, eu estou falando do pH da substância. Se ela é substância ácida, ela tem pH baixo. Se ela é substância básica, aí ela tem pH alto. Se ela é substância neutra, ela tem um pH mediano em torno de 7, porque esse pH ele varia de uma escala de 1, de 0 até 14. Próximo de 0 mais ácido, próximo de 14 mais básico. Ou seja, no nosso corpo, o nosso intestino ele tem essa sequência de mudança de pH. A boca é neutra, o estômago é ácido e o intestino é básico. É tanto que a gente libera bicarbonato no intestino para neutralizar a acidez e aí tornar o ambiente menos ácido, ou seja, aumentar o pH e torná-lo básico, certo? Então, quando se trata dessas substâncias, você vai fazer um doce de leite, sei lá, o pessoal bota para talhar e bota vinagre. A substância ácida é a proteína, ela desnatura e você consegue ver a sedimentação dela no líquido, certo? Então, essas daí são algumas funções que é importante de você lembrar. Eu não vou colocar todas as atividades e funções de todas as substâncias, que a gente está trabalhando aqui com a questão de revisão. Então, eu coloquei alguns pontos que são importantes, mas é necessário que vocês façam a leitura completa, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o quanto vocês puderem. Tá? É necessário que faça isso para ter uma segurança na hora de resolver a prova, certo? Então, a gente para por aqui a nossa revisão. Desejo a vocês uma boa prova, que estudem bem durante essa semana e até a próxima aula. Valeu, gente. Tchau.